lesão tecidual levava à produção de fator tecidual, esse fator tecidual se juntava com o fator 7 ativado, e esse fator 7 ativado, ele ativava o fator 10, né? E esse fator 10, ele se ligava ao fator 5, que ativava a trombina. E a trombina, por sua vez, atuava no fibrinogênio, levando à formação da rede de fibrina. A gente viu essa via aqui, tá? A gente vai já dar um nomezinho para essa via. Então, a gente tem essa via aqui, e a gente tem uma via aqui embaixo, que a gente chama de via comum. Só que aqui do outro lado, a gente tem uma outra via, de novo, que funciona no vitro para a gente, que funciona da seguinte forma. Quando a gente disponibiliza superfícies carregadas negativamente, a gente tem a ativação aqui do fator 12 ativado. Esse fator 12 ativado ajuda, né, o fator 11 se tornar ativado. A gente tem posteriormente a ativação do fator 9 e o fator 8 também depois se torna ativado. E esse fator 8 ativado é ele que vai ativar aqui o fator 10 na via comum que a gente viu. Professor, como é que é o nome disso? Bem, então aqui, ó, a via que a gente viu no slide anterior é chamada de via extrínseca. Via extrínseca. E a via, inclusive, mais importante para a gente, porque ela é a que funciona no vivo, tá? Mas aqui, para a gente, ela também vai ser importante. Vou já explicar o porquê. Essa outra via que eu expliquei agora para vocês é chamada de via intrínseca. E ela é uma via que, no vivo, ela funciona junto com a via extrínseca. Mas por que a gente estuda de formas separadas? Primeiro, para melhorar, né, o entendimento. E segundo, porque essas duas vias separadas aqui para a gente é o que funciona no vitro, é o que funciona in vitro. Tudo bem? E aqui embaixo, como eu já falei para vocês, a gente tem a via comum. Bem, o que eu quero que vocês entendam aqui agora é o seguinte. A gente tem exames de sangue que avaliam a eficiência da coagulação tanto da via extrínseca quanto da via intrínseca. Que exames são esses? Bem, aqui na via extrínseca, o que vai avaliar o bom funcionamento da via extrínseca é o TAP. O que vai avaliar o bom funcionamento da via intrínseca é o PTT. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui agora é o seguinte. Se o paciente ele tem um distúrbio da via da hemostasia extrínseca, o TAP dele, o tempo de atividade da protrombina, vai estar alargado, vai estar superior a 14 segundos. Tudo bem? Então, se a gente vê o paciente com TAP alargado, acima de 14 segundos, ele tem algum problema na via extrínseca. Tudo bem? E, professor, então significa pra gente, se o PTT estiver alargado acima de 35 segundos, o paciente ele tem um problema em alguma coisa aqui, em algum fator da via intrínseca? Sim, exatamente. Se o PTT estiver alargado, o paciente tem algum problema de coagulação relacionado à via intrínseca. E já adianto para vocês, o mais importante aqui pra gente são o fator 11, o fator 9 e o fator 8. Então, se o PTT está alargado, o paciente vai ter algum problema no fator 11, 9 ou 8. E aqui para a gente vai ver daqui a pouco, um dos principais fatores aqui na via extrínseca é o fator 7. Então, se o paciente, a gente vai ver mais a fundo daqui a pouco, tá? Mas por hora, lembrem, se o paciente tem algum problema, né, um alargamento do TAP, a gente olha aqui primeiro ao fator 7, beleza? Professor, mas aí só está mostrando pra gente, ó, tem a via extrínseca, que o TAP olha, né, o TAP consegue dizer pra gente que o paciente tem algum problema de via extrínseca. A gente tem a via intrínseca, quem olha a via intrínseca pra gente é o PTT, é o exame de PTT. Então, se o exame estiver acima de 35 segundos, o paciente tem algum problema de via intrínseca. E quem que vai dizer pra gente, professor, que o paciente tem um problema na via comum? Porque pode ter um problema na via comum. Então, pessoal, se o paciente tem
um problema na via comum, como que vai ser o quadro desse paciente? Tanto o TAP quanto o PTT vai estar alargado. Por quê? Quando a gente induz a ativação da coagulação por aqui, no vitro, vai dar um tempo alterado, vai dar um tempo acima, alargado. Quando a gente ativa no vitro, né, um paciente que tem problema na via comum, pela via intrínseca, o PTT também vai estar alargado. Ou seja, para o paciente que tem problema na via comum, tanto o PTT quanto o TAP vão estar alargados. Beleza?